Que sejam todos bem-vindos virtualmente ao Centro Espírita Fraternidade pelo canal do YouTube. Que Jesus possa nos inspirar nesse momento, mantendo os nossos corações abertos para que as sementes do Evangelho possam frutificar em nossas vidas. As palestras do Centro Espírita Fraternidade estão acontecendo de forma virtual, pois a casa obedece às determinações do poder público pela preocupação com a comunidade e em função do distanciamento social que estamos vivendo. A casa vai manter esse protocolo até que eles possam voltar às atividades com segurança. Que todos nós possamos ser abençoados ao recebermos os ensinamentos de Jesus, entendermos o valor que é seguirmos o caminho do Mestre. Que o amor de Jesus possa envolver a cada um que está sintonizado conosco. E eu quero dar início ao nosso estudo, à nossa palestra de hoje, com a seguinte pergunta: estou dando um sentido para a minha vida? Tenho tentado sair da rotina, da ociosidade, ou sempre estou fazendo a mesma coisa? Todos nós precisamos dar um sentido para a nossa encarnação. É a única forma, é pela mudança. Mudar a nossa caminhada. Por que estamos aqui buscando esses ensinamentos? Buscando o Evangelho? Porque os nossos corações foram tocados por ele. E quando o nosso coração é tocado pelo Evangelho, ele nos produz um movimento. Queremos algo diferente de tudo que já vivemos até agora. E a passagem do nosso estudo de hoje, ela nos ensina que os caminhos aqui na Terra estão cada vez mais estreitos. E com isso, precisamos fazer escolhas. A passagem do nosso estudo de hoje é uma passagem de Mateus, que está no capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que nos leva à perdição, e muitos são os que por ela entram. Esta passagem, ela nos deixa claro que é muito mais fácil para nós permanecermos distantes dos princípios cristãos e próximos dos prazeres desse corpo. Fazer escolhas para nós não é fácil. Queremos permanecer no nosso comodismo, fazendo todo dia as mesmas coisas. E será que nós sabemos a parte que nos cabe? Mas com relação às coisas divinas e não às materiais. Ou fazemos uma pequena confusão com as coisas do mundo e as coisas espirituais? Jesus, quando estava reunido com seus discípulos, ele sempre dizia: nunca busqueis pelos caminhos largos da vida, porque são os caminhos dos interesses fáceis e inferiores. Buscai pelos caminhos estreitos, porque são os caminhos do sacrifício e do bem de todos. E quando os discípulos ouviam Jesus falar isso para eles, eles sempre perguntavam a ele: Senhor, são poucos os que se salvam? Eles faziam essa pergunta porque salvação para eles era aquela pessoa que conseguia se livrar de ir para o inferno. Muitos de nós fomos criados com esse pensamento. Fez tudo certo, vai para o céu. Errou, vai para o inferno.
Mas todos nós sabemos que céu e inferno representam estados de consciência. Então, querem ver um exemplo? Nós podemos passar por momentos difíceis aqui na Terra e mesmo diante de tanta dificuldade, vivenciarmos um céu em nosso íntimo. Vivenciarmos o céu somos nós passarmos pelos problemas com fé, com esperança, confiando no Pai, que Ele sempre oferece o melhor para nós. Entendendo que é um momento e que é de grande aprendizado para nós como espíritos imortais que somos. E que todos nós precisamos refletir. O nosso momento agora é para fazermos escolhas. E as nossas escolhas, elas vão exigir mudança de caminho e certamente muita renúncia. Então vamos voltar lá na pergunta que os discípulos faziam para Jesus. Senhor, são poucos os que se salvam? Então vamos trazer isso para o nosso dia a dia. É como se estivéssemos fazendo as seguintes perguntas. Senhor, são poucos os que se iluminam? São poucos os que se elevam moralmente? São poucos os que se desencarnam bem? E a resposta para estas 3 perguntas é única. Somente vamos nos iluminar, elevar moralmente, desencarnarmos bem, se estivermos vivendo bem. No Evangelho, segundo o Espiritismo, que está aqui no capítulo 18, tem uma frase que Jesus sempre dizia aos seus discípulos: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não conseguirão. Então, qual seria o maior ensinamento do Evangelho, dessa frase para nós? Nós podemos pensar, vamos trazer para o nosso dia a dia, né? Existem milhares de pessoas que recebem oportunidades para melhorar o seu lado moral, mas não aceitam o convite de buscar uma melhoria. Preferem atender às sensações imediatas e transitórias da vida material. O número de cristãos que seguem o Evangelho é muito pouco. Muitas pessoas, gente, ouvem, leem, falam, interpretam e pregam as verdades imortais, mas poucos se esforçam para vivenciá-las. Estão sempre adiando o momento de transformação espiritual. São pessoas tão absorvidas com o dia a dia que não sentem necessidade do Evangelho. Preferem permanecer no encantamento das coisas que o mundo oferece. Então vamos refletir. Qual é a nossa base espiritual nesta encarnação? Eu vou dar um exemplo para facilitar para todos nós descobrirmos a nossa base espiritual. Então vamos pensar, eu sou uma pessoa ansiosa, insegura, tenho medo e sou ciumenta. Eu estou dando apenas um exemplo. Cada um procura pensar na sua base espiritual. Como eu sou? A maioria do tempo passamos envolvidos com a nossa base espiritual. Falamos assim: nossa, preciso melhorar, tenho ouvido o Evangelho,
tenho que mudar esse meu jeito de ser. Vou modificando aos poucos. E de repente, eu começo a me sentir melhor. E penso assim, nossa, eu acho que eu estou melhorando. Passa uma semana, estou menos ansiosa, menos insegura, o ciúme não fazendo parte da minha vida. Só que internamente, nós ainda não conseguimos mudar. A minha autoimagem, a forma como eu me vejo, ainda é no ciúme, ansiosa, insegura. Então, basta um acontecimento em nossas vidas, como se fosse um gatilho que dispara, e nós vamos ou voltamos com os mesmos sentimentos que estávamos trabalhando para a melhoria. E aí nós pensamos assim, nossa, estava tão bem e voltei a ser o que eu era. Frequentar a casa espírita, ler bons livros, não funciona, não adianta nada, voltei a ser o que era. Meus amigos, nossas mudanças não acontecem de uma hora para outra. Para nós construirmos uma nova base espiritual, de consciência mais elevada, demanda tempo. Vamos oscilar, sim. Nós ficamos, gente, igualzinho o ioiô. Vamos lá, mudamos, melhoramos, voltamos novamente. Só que não podemos desistir. É assim mesmo. Vocês querem ver um exemplo prático? O mesmo acontece conosco. É como se nós estivéssemos dirigindo em uma rodovia. Saímos do acostamento. Vem um carro lá cortando, a gente precisa sair para o acostamento. Mas o que acontece conosco? Nós temos que voltar para a estrada. E assim é a nossa vida. Devagar, nós vamos mudando a nossa base espiritual. Entrai pela porta estreita, somos nós desenvolvermos, gente, as nossas potencialidades. O Evangelho nos ensina não enterrar os talentos. Todos nós trazemos muitos talentos. Colocar a candeia em cima do alqueire. Quando os discípulos perguntavam a Jesus, Senhor, são poucos os que se salvam? Todos nós, gente, queremos milagres. Queremos tudo sem o mínimo esforço. Então vamos refletir. Como anda a minha motivação pela vida? E nós estamos vivendo um momento perfeito para respondermos essa pergunta. Então vamos imaginar a nossa vida como um jogo, onde nós fazemos, gente, malabarismo com 5 bolas. Trabalho, família, saúde, amigos e espiritualidade. Trabalho é a bola de borracha. Se ela cair, ela bate e volta. Mas família, saúde, amigos e espiritualidade, essas 4 bolas são de vidro. Se deixarmos cair, elas quebram e ficam danificadas para sempre. E estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão buscando uma vida uniformizada, querendo fazer as mesmas coisas, jogar com as bolas do mesmo jeito. Ninguém quer ser ele mesmo. Todos buscamos a liberdade, mas não queremos fazer nada que nos traz esforço.
No livro As Leis Morais, na lei de liberdade, nós podemos ver aqui, ó. Olha o que os espíritos superiores, aqueles que nos dirigem, estão sempre dizendo para nós. Pare de se comparar. Você é único. Se fulano está buscando determinado caminho, deixa para lá. Temos que seguir o nosso. Só que muitas vezes não sabemos para onde estamos indo e nem onde queremos chegar. Outro ponto que eles colocam aqui, importante. Não existe trabalho mais importante. Porque o trabalho vale pelo que ele faz conosco. A importância do trabalho é pela transformação que ele faz em cada um de nós. Não importa a atividade que eu esteja desenvolvendo. Às vezes, a gente vê, assim, nós vemos aqui na Terra alguém fazendo determinado trabalho e a gente, pela nossa maneira de ver, a gente acha aquilo ruim. Mas o que esse trabalho está transformando naquela pessoa? Por isso, não podemos julgar, fazermos julgamentos com ninguém. Trabalho que não traz uma transformação íntima, de nada adianta. Só adquirimos méritos por termos ajudado o outro. Senão, gente, nós seremos um mendigo segurando um prato de ouro. Eu achei isso muito lindo. E o que os amigos espirituais, aqueles que nos conduzem, que nós sabemos que temos conosco, o nosso espírito protetor, querem de cada um de nós? Que todos nós aprendamos que tudo passa, tudo acaba, tudo é refeito. Vocês querem ver um exemplo prático? Onde estão os nossos bisavós? Avós? Onde estão muitos pais? Eles passaram por aqui, tiveram tudo o que necessitavam. E o que aconteceu? Passaram. Vivemos aqui na Terra em um processo de transformação. Para que a gente entenda, é como um rio, as águas passam. O segredo é saber como estamos navegando. Eu gostaria que cada um refletisse sobre essa pergunta. Quando me sinto protegido, amparado? Quando eu frequento uma casa, participo de uma palestra, tomo um passe, água fluidificada? Qual é a proteção que eu estou buscando? Será que somente frequentar a casa é o suficiente? E o momento agora está perfeito para nós. A casa espírita está sendo nosso lar. Todos nós sabemos que não é o suficiente. Ir à casa, à água, ouvir palestras, participar de grupos de estudos é excelente, mas não é o suficiente. Pois quem nos abençoa, eu achei muito lindo quando Emmanuel nos diz isso, são as nossas intenções. Se nós não estivermos bem intencionados, a espiritualidade não encontra acesso em nossos corações. Por isso, esse momento que estamos vivendo de pandemia, em que as casas estão fechadas, podemos mesmo, dentro do nosso lar, pelas nossas intenções, deixarmos que a espiritualidade acesse os nossos corações.
Vocês sabem por que estão sintonizando comigo, com essa palestra? Para termos acesso à nossa verdade. Porque ouvindo o Evangelho e estudando a doutrina espírita, nós começamos a entender o que se passa conosco internamente. Passar pela porta estreita, somos nós aprendermos o que é a liberdade. E as passagens do Evangelho respondem para nós. Os discípulos pensavam assim: quem é esse homem que consegue fazer um paralítico andar, trazer visão para um cego, reconstitui partes do corpo de um leproso, multiplica pães em peixes, caminha sobre as águas? Os discípulos pensavam assim: se começarmos a agir como ele, quem vai nos vencer? Esses momentos do Evangelho nos deixam claro. Jesus veio nos ensinar a liberdade de dentro para fora. Os discípulos não estavam entendendo quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque eles pensavam assim: já somos livres. E Jesus sabia o que se passava com eles, o que se passava na mente de cada um. E dizia: todo aquele que erra é escravo do erro. Mas se o Filho do Homem vos libertar, sereis eternamente livres. Que verdade é essa que nos traz a liberdade? Essa liberdade nada mais é, gente, que a lei divina. É o conhecimento dessa lei que nós vamos alcançando um pouco de liberdade espiritual. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Estamos vivendo em um mundo em que o homem não acredita que existe uma verdade fora dele. Ele acredita que o bem ou o mal são construções externas. Então, uma pessoa que acredita que um bom negócio é quando ele leva vantagem, por engano. Porque um bom negócio é quando os dois estão ganhando. Aqui está presente a lei divina. Por que Jesus disse que seremos livres, se já nos sentimos livres? Existem dois conceitos de liberdade. O que eu posso fazer? Todos nós podemos fazer o que quisermos. Então, é o que eu posso fazer e a minha liberdade interior. Nem sempre essas duas liberdades caminham juntas. Quantas vezes, com o pretexto de sermos livres, criamos amarras para o resto da vida, que nos prendem profundamente. Sou livre, faço o que eu quero, mas certamente queria me tornar um escravo de mim mesmo. Kardec nos conta a história de Madame Roland. Lutando pela liberdade, eles mataram muitas pessoas. Quando Madame Roland estava indo para a guilhotina, pois teria a sua cabeça cortada, ela disse: liberdade, liberdade, quantos crimes cometemos em teu nome. Aqui podemos lembrar também da frase de Gandhi. Eu acho essa frase também linda. A prisão não são as grades e a liberdade não está nas ruas. Pois existem homens presos nas ruas e homens livres na prisão. Tudo é uma questão de consciência. Kardec nos conta, nos diz de Sócrates, da história de Sócrates.
Kardec nos diz que Sócrates, em alguns momentos de sua vida, ele teve atitudes como as do Cristo. Sócrates foi acusado por perverter a juventude com seus ensinamentos, pois falava de um só Deus. E ele fez sua defesa, mas não adiantou, foi condenado a si mesmo. Alguns amigos tentaram libertar Sócrates, mas ele não aceitou, dizendo: eu tenho plena consciência que eu agi com a verdade. Se eu aceitar o que vocês estão querendo, eu estarei agindo contra a minha consciência. Se eu aceitar sair daqui, estarei buscando a liberdade exterior, mas perdendo a minha liberdade de consciência. E ele ainda disse: é ela que eu me prezo. E a esposa de Sócrates chega para visitá-lo e diz a ele: Sócrates, você foi condenado à morte. E ele diz: todos são condenados à morte pela natureza. Todo mundo vai morrer. E ela disse: Sócrates, você está sendo acusado de forma injusta. E ele responde: mas você queria que fosse justa? E naquela hora Sócrates toma cicuta e volta para o plano espiritual, deixando para nós grandes lições. Olhem a grandeza desse espírito. É como se Sócrates estivesse dizendo para nós: que tipo de liberdade você busca hoje? Ele nos deixou claro: prefiro estar aqui preso com a minha consciência tranquila. Olha que grande lição para nós. E por isso, com tudo que já vimos, nós podemos encerrar esse nosso estudo de hoje pensando qual porta estamos entrando com relação às duas liberdades. Liberdade externa ou a interna, a da consciência. A liberdade de consciência é a que o Cristo veio nos ensinar. É a liberdade de estarmos agindo de acordo com as leis divinas. Agora, nós podemos responder a pergunta que eu fiz no início do estudo. Estou dando um sentido para a minha vida? A porta estreita representa para nós o caminho de evolução que todos nós devemos alcançar. Quanto mais progredirmos, mais estreita a porta se torna. A porta estreita é a evolução que será atingida com a depuração moral, não importando quantas encarnações serão necessárias para isso. Mas para todos nós não existem limites, e sim as oportunidades da misericórdia de Deus. Que Jesus nos abençoe e continue sendo sempre uma luz a iluminar os nossos caminhos. Muita paz a todos.